Olá, turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo do curso de Álgebra Linear. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o núcleo de uma transformação linear. Ele é um subespaço que vai desempenhar um papel importante dentro do estudo das transformações lineares. Associado ainda àquele problema inicial, que dado uma transformação linear no espaço E no espaço F, nosso objetivo era ver esses dois espaços, para alguma determinada transformação linear, como sendo os mesmos, como a gente fez no primeiro exemplo de todos, quando a gente foi motivar o estudo de transformações lineares. Então, o núcleo de uma transformação linear, dado eu ter uma aplicação linear de E em F, que eu vou escrever apenas nuc, de núcleo, do espaço vetorial T, é simplesmente o conjunto de todos os vetores que estão no domínio, cuja imagem deles é o vetor nulo, ou seja, são todos os vetores V pertencentes a E, tal que a imagem de V por essa transformação linear é igual ao vetor nulo do espaço F aqui, né? A aplicação T vai de E em F, então esse vetor nulo aqui é o vetor nulo de F. Então, esse conjunto, na realidade, ele é um espaço vetorial, um subespaço de E. Vamos verificar por que é. Então, inicialmente, vamos considerar vetores U e V pertencente ao núcleo de T e vamos mostrar que U mais V também pertence ao núcleo de T. Quanto é que vale T de U mais V? Como T é uma transformação linear, isso aqui é T aplicado em U mais T aplicado em V. T aplicado em U dá quanto? U é um elemento que está no núcleo. A definição do núcleo é o núcleo formado por todos aqueles elementos cuja imagem por T é igual ao vetor nulo. Então T de U é o vetor nulo. T de V, mesma coisa também, né? V está no núcleo, então a imagem de V por T também é igual ao vetor nulo, que dá o vetor nulo. Ou seja, nós tomamos dois elementos que estavam no núcleo e a imagem da soma deles deu também o vetor nulo. Então U mais V pertence ao núcleo também. E agora a multiplicação por escalar, se a gente fizer T de alfa vezes U, por T ser uma transformação linear, a gente pode colocar aqui o alfa para fora, isso dá alfa vezes T de U. A imagem de T por U é o vetor nulo, então dá alfa vezes vetor nulo, que é o vetor nulo. Portanto, o núcleo de T ele é um subespaço vetorial do espaço E. Em geral, no que segue mais para frente, a gente vai precisar encontrar, em muitos casos, qual é a dimensão do núcleo de uma transformação linear. Vou fazer aqui um exemplo mais prático, para ilustrar o tratamento com... Ilustrar o seguinte exemplo, aplicação T do R3 no R2, da seguinte maneira: T de x, y, z é igual a x mais y menos z e 2x menos z. 2x menos z. Então, para essa aplicação, nós vamos querer encontrar o núcleo dessa transformação linear. E para isso, vamos utilizar a definição do núcleo. Qual é a definição do núcleo dessa transformação linear? São todos os vetores que pensam que é o domínio, ou seja, da forma x, y, z, pertencente ao R3, tais que a imagem desse vetor, T de x, y, z, seja igual ao vetor nulo do contradomínio aqui. Como é o R2, vetor nulo do R2 tem coordenadas 0, 0. Então, essa aqui é a definição e nós vamos procurar encontrar o núcleo a partir dessa definição. Então, vamos lá. Então, o núcleo de T vai ser igual ao conjunto de todos os vetores x, y, z pertencente ao R3, tais que... Qual é a definição de Tx? Qual é a definição de T aplicada a esse vetor x, y, z? É um vetor que a gente vai ter duas coordenadas. A primeira coordenada é x mais y menos z. E a segunda coordenada é 2x menos z. Então isso aqui tem que ser igual ao vetor 0, 0. Pronto, e agora
nós vamos ter aqui um sistema de equação, né? Para que esses dois vetores sejam iguais, a primeira coordenada desse tem que ser igual à primeira coordenada, então nós vamos ter aqui um sistema de equações onde x mais y, vou colocar aqui o sistema de x mais y menos z tem que ser igual a zero, e 2x menos z tem que ser igual a zero. Dessa segunda equação nós tiramos que z é igual a 2x, e agora substituindo na primeira equação nós vamos ter que x mais y é menos z, como z é 2x, menos 2x é igual a zero. Portanto, a gente pode igualar aqui, isolar o y como sendo igual a, fica x menos 2x dá menos x, então quando passar para o outro lado vai ficar apenas x. Então a gente resolveu o sistema, e esse sistema, a solução é dada sempre em função de x. Então quem vai ser o núcleo dessa aplicação linear? O núcleo da aplicação linear, substituindo, o núcleo da aplicação linear T é formado por quem? Por todos os vetores x, y pertencente ao R3, x, y, z pertencente ao R3, tais que o y é igual a x e o z é igual a 2x. Mas escrevendo dessa maneira, a gente não sabe ainda quem é, por exemplo, a dimensão do núcleo, ou qual é o conjunto que gera ele. Então, a gente pode fazer como nós fizemos no início do curso, reescrever de tal maneira que, trocando aqui x, y e z por o quanto eles valem. Então, vai ser todos os vetores x, pertencente ao R3, tá aqui. O y é igual a x, então onde tiver o y vou trocar por x, e o z eu vou trocar por 2x, pertencente a R3. Pronto, e agora ficou mais fácil a gente ver, por exemplo, quem é um gerador para esse espaço. A gente colocar aqui o x para fora, e esse aqui é exatamente, são todos os vetores pertencentes ao R3, tem a característica que tem x que multiplica 1, 2. E esse é exatamente o subespaço do R3 gerado pelo vetor 1, 2. Então, nesse caso, a dimensão do núcleo dessa aplicação linear é exatamente igual a 1, porque só tem um único vetor que gerando esse subespaço vetorial do R3. Então, em geral, essa é uma forma de se procurar o núcleo de uma transformação linear, usando a definição. Vamos ver uma propriedade que associa o núcleo de T com a linearidade, com a injetividade da aplicação. Então vamos primeiro lembrar o que significa dizer que uma aplicação ela é injetiva. Uma aplicação ela é injetiva quando, se você tiver dois elementos com a mesma imagem, né, T de U for igual a T de V, isso implica que U tem que ser igual a V, né? A função injetiva não pode levar elementos diferentes em imagem. A função injetiva tem que levar elementos diferentes em imagens diferentes. T de U, T de V, ou seja, U vai em T de U, V vai em T de V. Se acontecer dos dois serem iguais, T de U for igual a T de V, então, se ocorresse de U ser diferente de V, então a aplicação não seria injetiva, né? Você teria elementos diferentes indo na mesma imagem. Iria acontecer uma coisa assim, o U e o V, ambos iriam no mesmo T de U, que é igual a T de V. Então, para que a aplicação seja injetiva, se você tiver as mesmas imagens de vetores diferentes, esses dois vetores, na verdade, não podem ser diferentes, eles têm que ser os mesmos vetores. Então, vamos analisar agora, aproveitar a definição de linearidade, de injetividade junto com a de linearidade. O que acontece quando você tem um espaço vetorial, uma aplicação tal que T para um vetor U é igual a T no vetor V. Por linearidade, nós podemos somar, por exemplo, menos o simétrico de T de V a ambos os lados. Você teria que a imagem de U por T
menos a imagem de t por v, eu estou somando e escrevendo menos assim, tá? Seria igual a t aplicado a v menos t aplicado a v. Quando eu falo menos, quer dizer somar com simétrico. E aqui a gente pode cancelar e, portanto, o que ocorre aqui, t de u menos t de v é igual ao vetor nulo. Só que a aplicação ela é linear. Por ela ser linear, a gente pode reescrever esse t de u menos t de v como sendo t aplicado a u menos v igual a zero, igual ao vetor nulo. Ou seja, nós estamos informando que esse vetor, u menos v, ele pertence ao núcleo da transformação linear. Ou seja, o vetor u menos v pertence ao núcleo de t. Então, existe, né, uma relação entre a injetividade da função e o núcleo. Então, se ocorrer de esse vetor u menos v pertencer ao núcleo de t, a imagem de t por u é igual à imagem de t por v. Né? Fazendo esse procedimento aqui análogo, como u menos v pertence ao núcleo de t, então t de u menos v é igual ao vetor nulo, que é si somente si, que ocorre por linearidade se somente se essa condição de cima, que ocorre também se somente se essa outra condição. Ou seja, t de u é igual a t de v, resumindo tudo, t aplicado a u é igual a t aplicado a v, se somente se u menos v pertence ao núcleo de t. Agora vamos analisar. O que acontece se o núcleo de t, a gente sabe que o núcleo de t é um subespaço. Um vetor que sempre está aqui dentro é o vetor nulo, porque quando estudamos transformações lineares, a gente mostrou que a imagem de um vetor nulo, de um espaço, é o vetor nulo do outro espaço. Então o núcleo de t é sempre não vazio. Dentro dele tem pelo menos o vetor nulo. Então o que acontece se o núcleo de t for formado apenas pelo vetor nulo? Vou colocar a parte que nos interessa, que a gente demonstrou, é que t de u é igual a t de v, se somente se u menos v pertence ao núcleo de t. Então, se o núcleo de t tiver apenas o vetor nulo, como eu estou falando que u menos v pertence ao núcleo de t, isso vai implicar que u menos v só pode ser igual, aqui u menos v pertence ao núcleo, como o núcleo só tem um vetor nulo, então u menos v pertence ao o conjunto unitário, só tem um vetor nulo aqui dentro. Então, ele tem que ser igual. Se um elemento está no conjunto unitário, esse elemento tem que ser aquele que está no conjunto unitário, o único elemento do conjunto unitário. Portanto, u menos v é igual ao vetor nulo, o que implica dizer que u é igual a v. Resumindo então a história, se t de u for igual a t de v e o núcleo só tiver o vetor nulo, é porque u tem que ser igual a v e a aplicação é injetora. E t é injetora, ou como alguns gostam, injetiva. A aplicação é injetora. Mais uma vez, por quê? A gente acabou de demonstrar que sempre que a imagem de dois vetores coincide, a diferença entre os vetores está no núcleo de t. Agora vamos fazer uma hipótese. Imagine que o núcleo de t só tem um vetor nulo. Se ele só tem um vetor nulo, então e u menos v pertence ao núcleo, como o núcleo só tem um vetor nulo, então u menos v tem que ser o único elemento que está aqui dentro. Então u é igual a v. Então eu supus que se t de u for igual a t de v e o núcleo for igual ao vetor nulo, então a aplicação é injetora. Por quê? Porque t de u igual a t de v implica dizer que u é igual a v. Agora vamos supor o contrário. Vamos supor que a aplicação é injetora e ver o que acontece com a transformação linear. Então, na mesma situação aqui, a gente tem que t de u igual a t de v, acontece se somente se u menos v pertence ao núcleo de t. Então, nessa condição. E agora a gente vai supor que a aplicação linear ela é injetora. T é injetora. O que a gente pode dizer do núcleo de t?
Como a aplicação é injetora, T de U igual a T de V só pode acontecer se U for igual a V. Né? Porque a aplicação injetora não pode acontecer T de U igual a T de V e U ser diferente de V. Então isso quer dizer que essa diferença aqui, U menos V, sempre vai dar o vetor nulo, porque eles são iguais. Então a gente desconfia que o núcleo tenha que conter apenas o vetor nulo. Né? Porque a gente mostrou que T de U é igual a T de V se somente a diferença entre eles está no núcleo de T. Como a gente está supondo que a aplicação é injetora, a aplicação ser injetora quer dizer que T de U igual a T de V implica dizer que U é igual a V para ser injetora. Então essa diferença aqui, U menos V, vai dar sempre vetor nulo, né? Porque U é igual a V. Então a gente está desconfiando que o núcleo de T vai ser formado apenas pelo vetor nulo. E realmente isso acontece. Por quê? Porque se o núcleo de T não fosse formado apenas pelo vetor nulo, iria ter mais um outro vetor aqui dentro. Iria existir um vetor V pertencente ao núcleo de T, e esse vetor V iria ser diferente do vetor nulo, porque a gente está supondo que o núcleo de T não é formado apenas pelo vetor nulo. Mas se V está no núcleo de T, quanto é que vale a imagem de V? V é um vetor que está no núcleo. Núcleo é definido como sendo todos os vetores cuja imagem é um vetor nulo. Então T de V é igual a 0. Mas, por outro lado, T do vetor nulo também é igual ao vetor nulo. Pode acontecer isso se a aplicação é injetora. Pode ter dois elementos diferentes possuindo a mesma imagem. Não, né? Porque a aplicação não seria injetora. Você está tendo o V está indo no vetor nulo e o vetor nulo também está indo no vetor nulo. Opa, os dois estão indo no vetor nulo aqui. Isso não pode acontecer porque a aplicação ela é injetora. Então essa suposição que a gente fez aqui de que o núcleo de T tivesse mais alguém além de vetor nulo, ela não é correta. Então na realidade é porque o V ele é diferente. Ele não pode ser diferente, ele tem que ser exatamente igual ao vetor nulo. Com isso a gente provou um dos teoremas do livro, muito importante, que diz o seguinte: teorema T é injetora se e somente se o núcleo da aplicação T é formado apenas pelo vetor nulo. O núcleo é trivial. Então, isso já demonstra uma importância do núcleo, porque a gente agora sabe como verificar com a aplicação injetora. Basta calcular o núcleo e verificar que ele é formado apenas pelo vetor nulo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.